Desde o momento em que nascemos, todos nós recebemos a mesma sentença. Uma verdade inevitável que acaba por moldar toda a nossa existência. E é sobre essa sentença universal que vamos conversar hoje, tentando perceber o que ela realmente significa para a forma como vivemos. Olha, não há como suavizar isto. Esta frase, na sua honestidade brutal, põe-nos cara a cara com a realidade da morte, uma realidade da qual ninguém escapa. É por aqui que começa esta nossa exploração. E o ponto-chave é exatamente este. É uma sentença universal. Não estamos a falar de um problema de uma pessoa ou de outra, de uma tragédia pessoal. Não. É uma condição que todos partilhamos. Uma sentença que vale para toda a humanidade, sem exceção, desde o nosso primeiro suspiro. O Victor Hugo resumiu isto de forma perfeita. Nascemos todos condenados à morte. E a verdadeira tragédia, segundo a fonte que estamos a analisar, é que para esta condenação a humanidade, nunca encontrou um antídoto. Ok, mas se é algo tão certo, tão universal, por que é que nos causa tanta angústia? Para tentar desvendar a raiz deste paradoxo humano, vamos buscar ajuda num filósofo brilhante do século XVII, o Blaise Pascal. Para Pascal, a condição humana é um paradoxo constante. É como se vivêssemos numa tensão permanente entre a nossa grandeza e a nossa miséria. Pense bem, a nossa mente é capaz de alcançar o infinito, de conceber a ideia de eternidade, mas ao mesmo tempo o nosso corpo está preso a uma existência que é, francamente, muito curta, muito fugaz. E esta é a nossa posição no cosmos, segundo ele. Somos como um ponto no meio, entre o tudo e o nada. Se nos compararmos com o nada, somos gigantescos, somos tudo. Mas se nos compararmos com o infinito, somos anões, não somos nada. E vivemos suspensos nesse meio termo desconfortável, sem nunca conseguir compreender totalmente nem um extremo nem o outro. Então, perante esta incerteza toda, esta angústia, para onde é que a humanidade se vira para procurar respostas? E consolo, claro. A resposta mais comum, ao longo da história, foi a religião. Mas a questão que se coloca é, a religião oferece uma resposta real, uma solução, ou é uma fuga? Bem, a fonte que estamos a seguir analisa a religião primeiro sob um prisma social. Vê-a como um fenómeno social muito poderoso. E faz sentido, não é? A religião oferece códigos de conduta, rituais, um sentido de comunidade. No fundo, dá uma estrutura, uma certa ordem à nossa vida do dia a dia. Certo, ela organiza a vida. Mas, e a questão principal? Será que a religião resolve o problema da morte? Ou será que apenas nos ajuda a lidar melhor com ele? A fonte lança esta pergunta, mas deixa claro que a resposta não é nada simples. E há outra abordagem, uma outra forma de lidar com isto. Talvez a solução não seja encontrar uma resposta, mas sim não pensar muito no assunto. Cultivar uma espécie de cegueira voluntária. A fonte sugere que, para conseguirmos viver o nosso dia-a-dia, é fundamental ignorar um pouco este abismo existencial. É quase uma estratégia de sobrevivência psicológica. Mas o Pascal, aquele filósofo de que falámos, oferece uma terceira via. Uma abordagem que, para a época dele, era surpreendente. E se em vez de fé ou de ignorância, usássemos a lógica, a razão, para lidar com esta incerteza? Ele não está a pedir uma fé cega. O que ele propõe é um cálculo puramente racional. É a famosa aposta de Pascal. Ele basicamente transforma a questão da fé numa espécie de jogo de probabilidades. A existência de Deus torna-se a aposta final. E para ele, não dá para ficar neutro. Não é uma opção. O simples facto de estarmos vivos já nos obriga a fazer uma aposta, quer queiramos, quer não. E a lógica do argumento é bastante direta. Vamos ver. Se uma pessoa acredita em Deus, e ele de facto existe, o ganho é infinito. É a vida eterna. Se acredita, mas ele não existe, não se perde nada de significativo. Agora, o outro lado. Se não se acredita e ele existe, a perda é infinita, a condenação é eterna. É um cálculo simples de risco e recompensa, mas com consequências eternas. Portanto, do ponto de vista puramente racional do Pascal, a escolha é óbvia. É apostar que Deus existe. Porque de um lado não se tem nada a perder e do outro tem-se tudo a ganhar. Não acreditar seria como apostar contra um ganho infinito e ao mesmo tempo correr o risco de uma perda infinita. É uma aposta que, segundo ele, nenhum jogador racional faria. A lógica do Pascal é fascinante, sem dúvida, mas ela não acaba com a incerteza, pois não? A incerteza fundamental continua lá. Então, no fim de contas, a pergunta volta. Como é que equilibramos a vida que temos, aqui e agora, com a morte que, sabemos, nos espera?
Isso leva-nos a uma pergunta que resume bem o dilema. Será que morremos para poder viver? Ou será que vivemos apenas para poder morrer? A consciência da morte dá mais sentido à vida? Força-nos a viver de forma mais plena? Ou a vida é só um prelúdio, uma sala de espera para a morte? A forma como se responde a isto acaba por definir a filosofia de vida de cada um. Porque, no final, posso especular o quanto se quiser. Podes ter fé, podem-se ler 1000 teorias, mas a verdade nua e crua é uma só. Ninguém nunca voltou para contar como é do outro lado. Ninguém. A única certeza que temos sobre a morte é que ela é certa. E isto deixa-nos com um dilema final. Vamos pensar nas duas possibilidades. Se tudo acaba mesmo com a morte, então o mais lógico é aproveitar esta vida ao máximo, certo? Mas e se houver outra etapa? Bem, aí talvez não seja boa ideia apostar contra o infinito, como dizia o Pascal. No meio disto tudo, a única realidade concreta, da qual podemos ter a certeza, é a que estamos a viver agora mesmo. A grande questão é como é que vivemos com esta incerteza. E é aqui que a nossa análise chega ao fim, com este imperativo, esta chamada poderosa. Vivamos, pois, todos, porque um dia morreremos todos. No fundo, a ideia é que a certeza da morte não devia ser vista como uma sentença de desespero. Pelo contrário, devia ser vista como um apelo à ação. É o lembrete final de que o nosso tempo aqui é precioso. E é precioso exatamente por ser finito. Talvez, no fim de tudo, a morte seja a maior razão que temos para viver.